Processos de fabricação mais incríveis que você já viu. Você aprenderá como são feitos doces, escovas de dentes, preservativos, barras de ouro e notas. Vou mostrar como é a produção em massa da galinha e o descascador de ovos industrial. Sente-se num lugar confortável e vamos nessa. Escovas de dentes. Grandes fábricas, onde dezenas de modelos são produzidos simultaneamente, conseguiram atingir uma velocidade de produção muito elevada. As máquinas programadas preenchem os orifícios dos modelos com o número necessário de cerdas na velocidade da luz. Uma sala de produção separada é frequentemente projetada para a produção de escovas de dente. Submetidos ao controle de temperaturas, os materiais são derretidos aqui em uma massa espessa, que é então despejada em um molde de metal de grande tamanho para criar as escovas, nas quais as cerdas são posteriormente inseridas. Normalmente, entre 10 e 100 dessas bases são feitas em um único lote. Cada cabeça de escova possui 56 orifícios. Não é muito? Na verdade, a máquina produz 10 bases a cada 35 segundos. Ao mesmo tempo, as fibras de nylon são usadas para produzir as cerdas. Os feixes acabados são cuidadosamente alinhados pelos braços robóticos das máquinas, então inseridos nos orifícios das cabeças das escovas. A automação funciona mais rápido do que qualquer ser humano, portanto, o trabalho manual não é aceitável nesse processo de produção. Em termos de higiene, tudo também é feito de forma segura aqui, já que os trabalhadores não tocam nas cerdas. Uma máquina dobra os filamentos ao meio e os prende a um fio que passa pelo meio da escova de dentes. Assim que as cerdas estiverem firmemente fixadas, é hora de um atalho. As lâminas cortam todas as cerdas no mesmo comprimento. Suas bordas têm formas diferentes, o que depende diretamente do modelo que está sendo produzido. A cor das cerdas não importa muito para o fabricante. Eles podem colocar qualquer cor dependendo do que estiver na moda ou na estação. Preservativos. O protótipo do preservativo moderno data de meados do século XIX. Hoje eles são todos feitos de látex, um material forte, fino e resistente a rasgos. A produção começa com a mistura do látex líquido com estabilizantes, antioxidantes e outros ingredientes essenciais. Então, uma cadeia de blocos de vidro começa a se mover. Eles servirão de moldes para o futuro produto. No início, o vidro é completamente lavado a seco e depois mergulhado em uma cuba com a mistura de látex preparada. A temperatura na cuba é de apenas 25 graus Celsius, mas a mistura permanece líquida. Após o primeiro mergulho, eles são enviados para secar, e em seguida o processo é repetido várias vezes, até que o preservativo ganhe espessura suficiente. E então são enviados ao forno, por entre 10 e 12 minutos. Durante esse tempo, o látex é endurecido. Agora os produtos são retirados dos cilindros, lavados e tratados com uma solução que não os deixa grudar quando enrolados. Agora é a hora de testar. Os laboratórios nas fábricas testam minuciosamente algumas amostras, selecionadas aleatoriamente. Papel higiênico. Hoje podemos ter diferentes marcas e tipos de papel higiênico nas prateleiras dos mercados. Mas qual é a diferença entre eles? Basicamente, existem dois tipos de papel higiênico, o tipo feito de serragem e o tipo feito de papel reciclado. Tal como acontece com a produção de papel normal, tudo começa com uma mistura especial de aparas de madeira e água. Em seguida, a linha de produção de rolos despeja a mistura em uma grade de transporte especial. O excesso de líquido é drenado para um tanque e enviado para a etapa de lavagem do papel. A polpa entra no tambor de secagem, que atinge uma temperatura de 110 graus Celsius. O tambor gira uniformemente e a matéria-prima seca. Em seguida, com uma faca especial, a massa seca é cortada em folhas e enrolada. Em seguida, uma máquina desenrola as bobinas e enrola o papel em rolos acabados. Aqui o papel é gofrado e a estrutura desejada é formada, 2 ou 3 camadas. Garrafas de vidro. O vidro é feito de matérias-primas naturais, que são derretidas em temperaturas muito altas. Acredita-se que o principal ingrediente do vidro seja a areia, mas tecnicamente o principal ingrediente do vidro é um componente da areia, o quartzo ou areia de quartzo. A mistura aquecida, que já tem o direito de ser chamada de vidro, pode ser cortada em porções. Um dispositivo especial é responsável por medir e separar porções iguais na unidade de produção. As porções cortadas vão direto para os moldes e os gargalos das garrafas são puxados com pressão de ar comprimido. Para dar à garrafa sua forma final, ela é aquecida novamente, mas esse não é o fim do processo de produção. As garrafas também devem ser polidas e esterilizadas. Falando nisso, você sabia por que as garrafas de bebidas sempre têm os gargalos longos e estreitos? Além de ser mais fácil de segurar, quando você segura a garrafa pelo gargalo, a bebida no fundo permanece fria. Comente aí se você já sabia isso. E fique ligado para aprender muito mais fatos interessantes sobre outros produtos e sua produção. Rolha de vinho. Todo mundo sabe do que é feito o vinho, mas como são feitas as rolhas dos vinhos? Fazer rolhas de vinho não é um processo tão simples como pode parecer. A rolha para vinho é obtida a partir da casca de um sobreiro especial, que cresce apenas na costa oeste do mar Mediterrâneo. Há alguns séculos havia matéria-prima suficiente para produzir centenas de milhares de rolhas para garrafas de vinho. Hoje em dia restaram poucas árvores desse tipo. A casca é cortada manualmente apenas em julho e agosto e deixada para secar por 5 a 6 meses. Depois disso é separada. Parte transforma-se em rolhas de vinho e o resto em revestimentos de cortiça, parquet, etc. O material selecionado é fervido durante 1 hora numa solução especial, cortado em tiras e novamente selecionado. Em seguida, as peças da matéria-prima são lavadas, desinfetadas e encharcadas. Só depois disso são feitas rolhas de vinho com essas peças.
Para usá-las para fechar garrafas de vinho, elas são mantidas em vinho, etanol ou conhaque. As melhores rolhas são feitas de um pedaço de casca inteira. Eles são usados para as rolhas dos vinhos vintage e de categoria de colecionador. O resto do material que não está de acordo com a qualidade é recoberto com um pó de cortiça especial e utilizado para a rolha de vinhos de preço médio. O resto do lixo é desintegrado e reciclado, produzindo rolhas baratas. Esses são os produtos mais simples e populares, em que as peças de material são coladas. Essas rolhas coladas são usadas para arrolhar vinhos baratos, que não são concebidos para armazenamento a longo prazo. Todo mundo já viu um giz de cera pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza disso. A empresa conseguiu fazer de seu produto um verdadeiro culto. Eu quero que você veja o processo realmente agradável de produção desses lápis. O processo começa com a mistura de parafina, pigmentos de cor e outros ingredientes. A composição exata da mistura para fazer esse giz de cera é intencionalmente mantida em sigilo pelos fabricantes. A mistura é despejada em uma máquina de modelagem giratória. Após a cera esfriar, o resto da parte superior é cuidadosamente cortado, e os lápis moldados são retirados dos moldes por um mecanismo hidráulico. Depois disso, é só passar os lápis modelados para o compartimento de embalagem, onde eles são embalados. Em apenas um minuto, essa fábrica pode produzir 8.500 lápis de cera novos em folha. São 13,5 milhões de lápis por dia, ou cerca de 5 bilhões de lápis por ano. Só falta encontrar tanta gente disposta a aprender a pintar com lápis de cera. Você sabe me dizer como o compensado é feito? Todo mundo já viu um, mas pouca gente tem ideia de como ele é feito. Em suma, o compensado é feito colando-se as fatias mais finas de madeira. Fala sério, parece muito fácil. E você sabe como conseguir essas lâminas finas de madeira? Eu vou te mostrar. Nas fábricas de compensados, a madeira cortada é primeiro serrada em vários pedaços grandes. E o que resulta disso é colocado em uma máquina especial, equipada com uma lâmina muito afiada, que corta a madeira que fica girando dentro da máquina. As folhas resultantes desse processo têm apenas 2 milímetros. As folhas seguem a esteira automática até a oficina ao lado, onde são cortadas, depois untadas com cola e prensadas em tábuas acabadas. Tubos de alumínio. O alumínio é uma dádiva de Deus para os fabricantes de produtos domésticos. Graças à tecnologia moderna, a eficiência de seu uso aumentou muito. Nessa fábrica, por exemplo, um pedaço de alumínio do tamanho de uma moeda é transformado por máquinas em um tubo completo. Tudo que falta é uma tampinha de plástico. A produção é de 150 tubos por minuto. A propósito, o conteúdo não é bombeado para os tubos pelo pescoço. Para os fabricantes de pastas e outras substâncias líquidas, os tubos vêm com tampas, mas as pontas continuam abertas do outro lado. É por isso que ao comprar uma pasta ou creme, é necessário furar uma fina camada de metal antes de usá-lo. Fábrica de Lego. Quando questionado sobre quais brinquedos podem ser considerados os mais populares do mundo, a maioria não estará em responder. Não é à toa que a Lego Group Company é líder no mercado de brinquedos infantis há muitos anos. Não é surpresa, mesmo muitos adultos não se importam em se divertir brincando com esses brinquedos. Mas como produzir centenas de milhares de brinquedos? Afinal, cada um deles deve ter a forma ideal para se conectar com os outros e criar figuras multidimensionais. Um dos segredos da empresa é um tipo especial de plástico, que começou a ser fornecido para a produção em 1963. A nova composição era muito resistente e apresentava resistência à perda de cor. Só tinha uma desvantagem: era impossível produzir detalhes transparentes. Então começaram a usar outro material para imitar o vidro colorido: o plástico policarbonato. Em termos de produção fabril, a produção de brinquedos Lego é um processo bastante simples. Na verdade, a criação dos elementos dos conjuntos de construção consiste em despejar o plástico líquido em um molde e colocá-lo sobre a prensa. Primeiro, o plástico muito quente é despejado nos moldes e depois se espalha por pequenos canais e entra na área de prensagem por meio de cortes muito pequenos. Quando a água fria é despejada na máquina de moldagem, ajuda o plástico a esfriar e o molde se abre, permitindo que os blocos caiam na correia transportadora. Em seguida, segue a segunda parte, mais complexa do processo: processar e adicionar detalhes artísticos, como imagens no plástico. Fato interessante: há alguns anos a empresa decidiu calcular a quantidade exata de brinquedos produzidos pelas fábricas em um ano. Com base nos cálculos, descobriu-se que em 2011 a empresa produziu 318 milhões de pneus em miniaturas para diversos veículos de brinquedo, tornando o grupo Lego o maior fabricante mundial de pneus. Mesmo a empresa como a Michelin produziu apenas 184 milhões de pneus naquele ano. Interessante, né? Vamos passar para a indústria de alimentos em seguida. Esses modernos processos de produção automatizados definitivamente o deixarão hipnotizado. Descascador de ovo. Desde que a tecnologia avançou, ninguém mais se surpreende com alimentos prontos para o consumo. Você já deve ter visto batatas e beterrabas cozidas e descascadas nos supermercados. Mas você sabia que existe uma máquina especial para descascar ovos cozidos? E ela se chama Sanovo, e ela não só descasca, mas também pré-cozinha os ovos. É só colocar os ovos num trilho especial de metal. O sistema levará os ovos para a água fervente, onde serão fervidos por 18 minutos, para depois serem enviados para esfriar por 23 minutos em um recipiente com água fria. E então são descascados todos de uma vez só, vibrando. O ovo bate nas laterais da rampa e o peso do ovo quebra a casca. O próximo passo é o buffer, onde a casca do ovo rachada é gentilmente raspada e removida. Sanovo pode ferver, resfriar, descascar 20 mil ovos em uma hora.
Indústria da cebola. Você sonha em descascar cebola sem chorar? A tecnologia vai salvar você. Essa máquina descasca e fatia cebolas e se chama Finis, onde tudo é sistematizado de forma clara e compreensível. Essa é uma das únicas fábricas que utilizam um sistema para orientar automaticamente as cebolas no espaço. A automação define a colheita da raiz na posição correta, guiados pelos dados das câmeras. Após a calibração, a próxima etapa do processo começa, durante a qual a parte inferior e a parte superior da cebola são cuidadosamente cortadas. A etapa final usa uma máquina que remove delicadamente as cascas e envia as cebolas prontas mais adiante na esteira, para serem embaladas. Cada máquina dessas pode descascar 12.000 cebolas em apenas 1 hora. Queijo. O queijo é um dos alimentos mais populares do planeta. Cada país tem pelo menos algumas tecnologias para fazer o seu próprio queijo, mas eles também têm algumas coisas em comum. Por exemplo, todo queijo é feito de leite. Na maioria das vezes é leite de vaca, menos frequentemente leite de cabra ou de ovelha, ou qualquer outro tipo. Existem variedades especialmente exóticas, como os queijos africanos feitos de leite de camelo ou de búfala e até leite de iaque. A base do queijo, como eu disse antes, é o leite. Primeiro é mantido por 12 ou 14 horas a 10 a 12 graus Celsius. A bactéria do ácido lático é adicionada ao leite para algumas variedades e não adicionada para algumas. Com o envelhecimento, a acidez do leite aumenta e a composição muda para melhor. Uma enzima especial de origem animal é usada como agente de coagulação. É adicionado no estado líquido e bem misturado para uma distribuição uniforme por 6 ou 7 minutos. Então, o futuro queijo é deixado para descansar. O tempo de coagulação para queijos duros é de 30 a 35 minutos, para queijos moles, 50 a 90 minutos, e para queijos com teor de gordura reduzido, 35 a 40 minutos. Depois disso, começa o processamento da futura cabeça de queijo. Trata-se de retirar o chamado soro, líquido que possui componentes do leite dissolvidos em sua composição. O soro de leite é totalmente removido. Em seguida, começa a etapa final. Trata-se de dar uma forma ao produto. Claro, antes que o queijo apareça nas prateleiras dos mercados, ainda há um processo de embalagem em várias etapas, mas o produto básico está pronto. É difícil imaginar que o processo de produção de alface em containers possa ser automatizado. No entanto, é automatizado, e é assim que funciona. O cultivo de folhas de alface em sistema hidropônico garante altos rendimentos, e requer muito menos esforço e energia do que no caso de cultivo no solo ou em estufa. O início da produção é a muda, onde haverá vasos em que será cultivada a alface. Esse é um trabalho manual. Os potes são dispostos em blocos que depois passam por uma esteira automática. O próximo passo é a estufa. Na verdade, é um enorme cinturão de produção móvel. As mais jovens são colocadas no início do cinturão, aproximando-se gradualmente da saída da estufa. A solução nutritiva é fornecida para as plantas automaticamente, de forma que não há necessidade de controlar ervas daninhas. Elas são regadas regularmente e iluminadas com lâmpadas especiais. Entre o plantio das mudas e a colheita no fim da estufa, o processo leva entre 10 e 30 dias. Ao sair da estufa, a alface é limpa. Tiram-se folhas laterais e raízes. É pesada e embalada em sacos individuais e depois em caixas de papelão. As caixas são recolhidas durante o dia e à noite distribuídas nas lojas. Produção de peixe. Também há lugar para tecnologia moderna em fábricas onde a produção não é feita sem trabalho manual. Nesses casos, a automação é necessária para monitorar a produtividade de cada funcionário. O corte de peixes brancos, como a tilápia, é difícil de automatizar, então longas filas são organizadas, cada uma das quais pode empregar várias dezenas de pessoas. Um computador usa sensores de peso e tempo para reunir estatísticas para cada trabalhador e exibe as informações em gráficos de barras. Mas os outros processos de produção em massa de peixe, como a remoção de escamas, há muito tempo são confiados a máquinas. Até a remoção automática de ossos está em processo de implementação em algumas fábricas. O frango é um dos alimentos mais comuns em todo o planeta. Existem cerca de 20 bilhões de galinhas na Terra, e a maioria delas acaba nas prateleiras. As galinhas são criadas em fazendas em grande número. Depois que as galinhas são criadas, elas são colocadas em produção. As granjas contam com equipamentos especiais para isso. Os corpos são lançados em uma esteira que se move em grande velocidade. À medida que se move, facas especiais separam as cabeças e patas. Depois de passar por esse transportador, os corpos são limpos e modelados, aproximadamente como as vemos nas lojas. Quando todo o processo estiver concluído, o processo de distribuição começa. Os corpos são enviados para um local separado onde são ensacados, e as patas e outras partes do corpo que foram cortadas nas esteiras são enviadas para outro local, onde encontrarão seu uso. Nem todo mundo tem tempo para cortar o próprio pão nos dias de hoje. Máquinas especiais foram inventadas há muito tempo para fazer isso para nós. Uma em especial é capaz de fatiar 50 pães por minuto. E como os pães não se desmancham? A máquina usa jatos de ar para mantê-los na posição correta. A partir disso é só botar o pão dentro da embalagem. A etapa final é expelir o excesso de ar da embalagem e prender a extremidade aberta da embalagem com um clipe de metal. Tão simples, mas ainda assim engenhoso. Macarrão. Em 2017, a empresa italiana Pavan iniciou a produção automática de massas, que se revelou um dos processos mais espetaculares que já vi. A máquina amassa a própria massa, estende-a e em seguida dá forma a cada uma das variedades de massa com apenas alguns movimentos. Então a massa moldada é